Esse aqui é um muro de uma EMF situada na zona sul de São Paulo, num bairro chamado Jardim Santa Margarida, próximo ao Jardim Ângela. Em 2013 eu fui para essa escola. Hoje o muro tá assim, tá? Mas nem sempre foi assim. E, gente, eu vou voltar aqui agora com vocês para falar o seguinte. Eu cheguei na escola, passei no concurso, fui para a escola. Conversei com o diretor, meu primeiro dia de aula. Pensando que vou dar aula de Grécia Antiga para os alunos. Cheguei na sala de aula dos oitavos e nonos anos, em março. E aí eu vi um movimento diferente na escola, né? Muita agitação, muita correria. Estamos falando de contato humano, estamos falando de interações sociais, lógico que isso acontece. Mas algo me chamou a atenção. Antes de ir para a sala de aula, eu vi o caderno de ocorrência, em março, já estava pela metade. Tinha uma mãe conversando com a coordenadora, a gente chama CP lá, coordenadora pedagógica da escola, em prantos, tá? O seu filho do lado de fora também chorando. E aí eu vou para a sala de aula, nono ano, nono A. Gente, eu cheguei na sala de aula, eles estavam conversando em grupos, não ligaram ali a minha presença, entrei, coloquei algumas coisas na lousa, fui tentar explicar e conversar com eles. Não foi nem metade da sala que estava prestando atenção no que eu estava trazendo. Primeiro dia foi horrível para mim, isso em todas as salas, tá? Eles viravam para mim e falavam assim, você é o professor de história novo? Só nesse ano já passou 4 aqui na escola. Era março, já passou 4 professores de história. Gente, aí eu fiquei preocupado. Eu falei, eu não vou ensinar com qualidade. O que eu vou fazer com essa criançada toda aqui? Tinha oitavo e nono ano. Gente, imagina, oitavo e nono ano, escola da periferia da Zona Sul de São Paulo. MF Carolina Renó Ribeiro de Oliveira, essa escola que eu já mostrei para vocês. O que eu vou fazer? Aí eu comecei a pensar em alguma coisa. E aí, sabe que eu comecei a perceber? Que toda essa teoria que eu estou te falando agora, falou assim, eu tenho que, na verdade, conhecer esse estudante. Eu que sou intruso, eu estou chegando agora. Eu tenho que saber mais sobre essa comunidade, eu tenho que saber mais sobre eles. Como que eu vou fazer isso? Aí eu comecei a pensar a minha disciplina de história. Eu falei assim, história, eu não vou conseguir dar aula de Grécia de Idade Média agora para eles. O que eu vou fazer? Eu vou tentar buscar coisas do cotidiano deles. Mas como que eu faço isso? Aí eu vou te mostrar. Conversei muito com o diretor, com a gestão pedagógica da escola, e aí eles resolveram me ajudar nisso. E aí a gente criou um projeto chamado Relatos da Juventude. E aí, o que era esse projeto? Eu peguei, assim, a direção comprou cadernos de brochura, né? A quantidade de alunos da escola do oitavo e nono ano eram 3 oitavos, 3 nonos, davam uns 200 caderninhos desse aqui. A gente entregou para os alunos na primeira semana, eles nem entenderam nada. E aí, eu escrevia, tá? Eu colocava uma pergunta para eles. O que você gosta de fazer fora da escola? Aí era a primeira pergunta, tá? Da primeira semana. Aí imagina, recolhia 240 cadernos, ia para casa, levava e lia. E, gente, eles queriam participar. Eles se interessaram de alguma forma por isso, eles queriam falar da vida deles. E aí a segunda pergunta, quais seus sonhos e projetos para o futuro? E assim, progressivamente. E aí, desse caderno de brochura, eles sentiram a necessidade também de dar seus depoimentos. E aí a gente gravava em pequenos vídeos Relatos da Juventude também, sobre essas perguntas mais simples, gente, do dia a dia desses estudantes. E aí eles começaram a responder isso. E querer participar aí gravando depoimentos, isso em 2013, tá? E eles gravavam e eu guardava tudo. Chegou um momento que eu já tinha muito material, eles estavam participando toda semana, respondendo as questões, e aí minha sala de aula se transformou. Eu comecei a falar de temas do cotidiano dele. Eu falava sobre a cultura do funk, eu falava sobre a desvalorização da mulher, eu falava sobre várias coisas do cotidiano, os dilemas que eles viviam. Na época era a Copa do Mundo, ano de Copa do Mundo, eles estavam todos críticos, falando, olha, o Brasil não precisa de Copa do Mundo agora, precisa de hospitais, precisa de um monte de coisa. A gente conversava sobre esses temas. E a sala de aula mudou. Olha como que era a organização da sala de aula agora. Não é todo mundo sentado, né, enfileirados, não. A escola e minha sala de aula mudou. A gente tinha aula no portão de abertura da escola, lá no portão da escola. Tinha aula na quadra. Tinha aula... Quando era na sala de aula, era assim, de uma forma mais descontraída. Eu perguntava para eles, queria mais saber sobre o cotidiano. E esse projeto, logicamente, foi crescendo. E aí a gente criou o canal. Tinha já o blog, né? Quer dizer, primeiro criou o canal, né? A gente teve os depoimentos, a gente criou um canal da escola e colocamos lá, Relato da Juventude, falando sobre vários temas, as crianças falando. Aí depois a gente teve também um blog, tá? Disso aqui, tudo, a parte da direita aí, vocês estão vendo o blog que a gente criou. Tá? E os alunos colocavam lá o que eles pensavam sobre essas perguntas do dia a dia, do cotidiano deles. Isso virou um canal no YouTube, 2013. Gente, rapidamente as coisas começaram a crescer. As mães começaram a querer conhecer a gente, querer conhecer o projeto. Ela começou a perceber que o filho dela estava falando de coisas na casa dela que ela nunca tinha ouvido falar. Esse menino, por exemplo, aqui do primeiro vídeo, o Vitor Simas, estava falando de carga tributária no Brasil.
depois de um tempo. Eles estavam falando sobre assuntos que eles conheciam muito, eu nem sabia, eu aprendi demais com esses estudantes. E lógico, gente, esse projeto ele começou a ganhar tanta força que aí a gente começou a ser premiado. E aí eu vou falar de alguns prêmios desses para vocês. Final de 2013, a gente ganhou o Prêmio Paulo Freire. Foi uma das escolas classificadas, né, premiadas com o Prêmio Paulo Freire. Né? E essas crianças, esses alunos do 8º e 9º ano, a gente conseguiu um ônibus da escola, eles saíram do Jardim Santa Margarida e foram até a Câmara dos Vereadores de São Paulo receber esse prêmio. Tinha um dos meninos, se você olhar na foto debaixo do certificado aí, o Lúcio, esse menino da direita, ele não falava. A forma dele se comunicar era através da violência física, porque ele não falava, ele sofria muito bullying na escola, a gente discutia também muito sobre o bullying. E aí, esse menino, ele falou, professor, eu nunca saí lá do Jardim Santa Margarida. E hoje eu estou aqui. Eu estou muito feliz. A gente foi ganhando essas coisas, né? O projeto começou a ser bem visto, né? As mães estavam mais envolvidas com a escola, né? Com o projeto. Estavam envolvidos mais com esses alunos. O Lúcio, que eu falei para você, que não, mal se comunicava, mal ouvia a voz dele, né? Ele estava falando comigo no final, né? Ficou emocionado junto com a gente lá, quando a gente recebeu esse prêmio. E o projeto continuou em 2014. 2014, gente, lá no Ibirapuera, a gente teve um outro prêmio de Educação e Direitos Humanos. Aí sim, a escola foi premiada. O primeiro prêmio de Educação e Direitos Humanos, a gente participou com o projeto Relatos da Juventude. Recebemos, na época, do secretário, né, o César Calegari, na época do Haddad, que era prefeito de São Paulo. A gente recebeu das mãos deles, né, esse prêmio, né, de Educação e Direitos Humanos da cidade de São Paulo, com o projeto Relatos da Juventude. Esses alunos, aí nesse prêmio a gente recebeu um prêmio em dinheiro, teve festa no final de ano, festa da formatura do 9º ano. A gente fez tudo isso. Para vocês terem uma ideia, esse projeto virou, né, a escrita, né, o projeto, ele circulou em toda a rede municipal de ensino de São Paulo. Né? Esse relato de experiência que vocês estão vendo aí, todos os projetos vencedores de educação e direitos humanos, circulou em todas as escolas. Né? Se você pesquisar, você vai achar tudo isso. Em 2014, eu precisei sair da escola, final de 2014. Por quê? Eu já não estava dando conta das coisas que eu fazia, eu era coordenador do curso de História e Geografia da Anhanguera, já estava tocando um instituto, né, trabalhando com formação de professores nos finais de semana, trabalhando muito focado nesse projeto na escola, e minha filha ia nascer em janeiro de 2015. Minha filha Sofia ia nascer. Aí eu percebi que eu precisava parar no freio, e aí eu exonerei da Prefeitura de São Paulo. Exonerei do cargo em 2014, final de 2014. Né, era concursado, exonerei do cargo, né, para continuar com as outras atividades, porque eu não estava dando conta. Né? E aí, gente, depois de algum tempo, eu pensei em escrever sobre tudo isso, sobre todas as experiências que eu vivi com esses alunos, tudo que eles me ensinaram. E desse projeto a gente teve, lógico, o reconhecimento da mídia, né? O Canal Futura foi lá, né, conhecer esses alunos, conhecer o projeto de perto, me entrevistar, foi um barato lá em 2014. E o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, tudo isso hoje é público, né? Vocês têm acesso a tudo isso, mas o que eu queria mostrar, depois eu tive tempo para respirar, para participar de toda essa... assim, de aprender tanto com esses alunos, e aí a gente chegou nesse resultado. Em 2015, 2016, eu sentei para escrever tudo isso. Para falar de tudo que a gente debatia nas aulas. E aí eu dei um nome para esses escritos iniciais, né? Eu queria que isso tornasse um livro, né? A gente chamou de Sofia, a menina que gosta de filosofar. E esse livro, em 2017, teve o primeiro lançamento. Sofia é o nome da minha filha, tá? Primeiro lançamento. Aí você está vendo na foto do meio a segunda edição do livro, e nós já estamos na terceira edição do livro. Né? Esse livro ele está em muitas escolas brasileiras, escolas do Brasil, e fora do Brasil também algumas. E a gente trabalha temas e assuntos do cotidiano do jovem, do adolescente, né, em sala de aula. A gente leva isso agora em forma de livros, tudo que a gente vivenciou no projeto Relatos da Juventude. Aí, algumas escolas que eu passei, minha filha sempre me acompanhou, né, ela é grande inspiração para esse livro. E para finalizar, aí algumas outras escolas também que a gente vai, e aí a gente sempre está fazendo isso. Bom, por que eu mostrei tudo isso para vocês? Para que você entenda que, às vezes, uma ideia muito simples, ela pode mudar radicalmente a sua relação com os seus alunos. Uma ideia muito simples. Basta você estar aberto para conhecer e aprender com eles também. Relatos da Juventude não fui eu que fiz, foi eles que fizeram tudo. Eu só direcionei o caminho, porque eu queria aprender mais com eles. É possível fazer coisas estupendas na escola pública. É possível fazer a diferença na escola pública. É possível fazer a transformação de vidas na escola pública. Muitos desses alunos hoje estão terminando a sua faculdade.
Eu tenho certeza que eles não esquecem tudo que eles viveram lá em 2013 e 2014 na escola.